O comportamento humano. Se baseia o comportamento humano? Bem, o comportamento humano, aqui com foco na administração, lida com o que? Com a postura profissional, lida com o jeito de ser do profissional dentro da psicologia, né? Então temos aí na ciência do comportamento, comportamental, o foco é a administração. E temos algumas áreas do conhecimento: psicologia da administração, auxiliadora, psicologia, valores, personalidade e inteligência, análise transacional 1 e 2. Vamos então começando pela psicologia na administração. Temos algumas perguntas aqui. O que estuda a psicologia organizacional? Bom, a psicologia organizacional ela estuda o indivíduo. Ela identifica o indivíduo, observa ele, vê como ele se comporta. Dentro da psicologia é utilizada essa inteligência. E por que então estudar a psicologia em administração? Bom, pelo fato de que com essas ferramentas a gente podemos selecionar, motivar, aumentar a eficiência do colaborador e ajustar ele a trabalhar com a tecnologia, com a máquina. Esse é o objetivo de utilizar a psicologia dentro da administração. E a teoria das relações humanas, eu falo sobre a teoria das relações humanas. Essa teoria ela surgiu depois, pós a teoria clássica da administração. Então ele veio como através do Elton Mayo, o grande autor. Ele é o grande cabeça dessa teoria. E essa ciência ela lida com o ser humano, né, desenvolvendo a ideia de que a inserção do ser humano, aí está o indivíduo dentro da organização. Anteriormente, na teoria clássica, não se tinha uma visão humana da administração. Otto Mayer foi o grande fundador aí da teoria das relações humanas, né? E de acordo com Otto Mayer, existia na época as ciências que eram bem sucedidas. De acordo com a teoria clássica, as bem sucedidas aí viriam a ser química, física, zoologia, matemática, a parte exata da coisa. Era necessário então um investimento nas ciências na época, em grande desenvolvimento, principalmente a psicologia, sociologia, política, enfim. Essas áreas estavam natura. Então, a grande coisa do conhecimento que a gente temos hoje, a inserção da psicologia dentro da administração, é graças a Elton Mayer, né, em seu trabalho. Ele realizou um trabalho dentro da General Electric. Ele trabalhou na General Electric, né, e lá ele pôde analisar o comportamento das pessoas dentro da administração, né? E aí ele chegou a algumas conclusões, né? Que o trabalho era uma atividade de grupo, então quer dizer, o ser humano é inserido dentro do grupo e ele age como um ser do grupo, né? O operário é membro de um grupo social, a organização é um grupo desintegrado de famílias, o conflito é o gênero da distribuição e a necessidade de formação de uma elite. Esses aqui são os representantes, as pessoas que têm necessidade então, de formação da equipe de líderes. Vamos aqui descendo, vamos falar sobre comportamento. Então, como é que se baseia o comportamento? Primeiro você tem que ter o conhecimento, a atitude, o comportamento individual e aí tem o comportamento grupal. Vamos falar agora do administrador. O administrador, o que é o administrador? Eles basicamente realizam o trabalho através do trabalho de outras pessoas, né? Então, a ideia do administrador. Ele tem algumas funções. Ele tem com as funções na empresa do administrador. Então ele tem que ter organização, né? Então, funciona de uma maneira uma ou mais pessoas, né, para atingir um objetivo. Então, organização de uma ou mais pessoas para atingir um objetivo. A liderança, então, inclui a motivação dos funcionários, a direção do trabalho que deve ser feito, a seleção dos canais mais eficientes de comunicação e a resolução dos conflitos, né? O controle é o monitoramento das atividades, como elas vão indo. Então ele tem que ter uma visão de
acompanhamento, a correção de qualquer tipo de desvios que venha acontecer. O planejamento. Então, o que é o planejamento? É a definição de metas, a organização, o estabelecimento de uma sequência geral, né, para alcance dessas metas, então desenvolvimento de um conjunto, de planos para entregar tudo que visa um objetivo a longo prazo, um planejamento. Então, todo administrador tem que ter essas funções. E o perfil, né? O perfil dele tem que ser dinâmico, inovador, criativo, competitivo e transformador. Tem que ter algumas habilidades técnicas, e tem que conhecer as ferramentas, então, por exemplo, Microsoft Word, Excel, as ferramentas técnicas de tecnologia, como também técnicas de venda, técnicas de lidar com o cliente, enfim, as técnicas de relações humanas. Aí ele tem que lidar com as pessoas, compreender as pessoas, motivá-las, né? Conhecimentos conceituais, a capacidade mental de analisar. Então, são situações complexas, você tem que ter uma análise, tem que ter uma visão mais abstrata, né? São coisas conceituais. A psicologia, vamos à psicologia então agora. Como diz, é a ciência do comportamento, né? Então, me ensino aqui um pouquinho, volta aqui, comportamento. O que é o comportamento? É a atitude mais o pensamento. A psicologia tem as funções dentro da administração de selecionar as pessoas para o trabalho, motivá-las, diagnosticar problemas, tornar o indivíduo mais eficiente e ajustar a máquina humana. Parece que tem aqui, mas detalhando para a psicologia. Vamos ao processo de aprendizagem na psicologia. O que é aprendizagem? Todo tipo de aprendizagem envolve uma mudança, é relativamente permanente e é adquirida por meio da experiência. Agora vamos estudar os tipos de funcionamentos. Funcionamentos que existem dois tipos, né? E os dois grandes autores aqui é o B.F. Skinner e tem o Ivan Pavlov. O condicionamento clássico é um tipo de estímulo que tem uma resposta imediata, é inconsciente. No estudo de Ivan Pavlov, ele diz que, por exemplo, como é que se baseia esse condicionamento clássico? Ele colocou um cachorro dentro de uma celinha menor e toda vez que tocava um sino, ele dava um biscoitinho. Num dado momento, ele retirou o biscoitinho e tocou a campainha e foi verificado que o cachorro ele salivava automaticamente. Então isso foi entendido como um condicionamento automático, inconsciente, vamos dizer assim, involuntário. Condicionamento clássico. Já o operante ele envolve uma escolha. Então a diferença é que um é involuntário, um pode ser considerado voluntário, né? Mas é através do ensino, de aprendizagem, duas maneiras de operar, de ensinar. Então ele é ensinado por meio da repetição. Existe então a ideia do reforço. Aqui está relacionado com a recompensa. Então um reforço positivo é quando você, por exemplo, dá um biscoitinho, quando você pede a pata do cachorro. O cachorro vai ser aprendido a dar a pata, ele dá a pata e recebe o biscoitinho. O negativo seria, aqui positivo e negativo não é mal nem bom, mas a ideia é de que você está acrescentando um estímulo e retirando um estímulo. O negativo seria retirar, por exemplo, a coleira do bicho, do cachorro, ao pedir a pata. Então, na verdade, você está se retirando uma coisa, não está dando um biscoitinho, está retirando a coleira. Tipos de reforço, nós temos aí positivo, negativo, a punição e a expressão. Vamos lá aos valores. Sistemas de valores, então é um conjunto, uma hierarquia, uma classificação dos valores de acordo com sua intensidade. Então, conjunto de valores terminais. Então, o que seriam os valores terminais? Uma vida confortável, por exemplo, uma vida emocionante, no sentido de realização, um mundo em paz. E os instrumentais são os meios para atingir esses terminais. Então, os meios são ter ambição, coragem, limpeza, postura honesta. São os meios para atingir o fim terminal. A avaliação cultural tem aí seu grande autor, Hofstede,
E ele propôs aqui que existe dentro das culturas estilos de cultura diferenciados. Então, umas culturas prevalecem mais o individualismo, as pessoas tendem a ser mais, cuidar mais de si, da família, ou o coletivismo, que as pessoas esperam mais em relação à sociedade, ao grupo social onde estão inseridos, que cuidem deles. Né? Tem duas visões, e isso em culturas diferentes, em sociedades diferentes. A qualidade versus a quantidade de vida. Então, a quantidade está aí relacionado com o materialismo, com a agressividade, e por outro lado nós temos aí qualidade com relacionamentos e o bem-estar dos outros. A orientação para curto prazo e para longo prazo. De curto prazo é que valoriza o presente, o respeito às tradições e cumprimento das obrigações sociais, versus aí o longo prazo, a preocupação com o futuro, a frugalidade e a persistência. Tem duas maneiras de orientação de longo prazo e curto prazo. Vamos à personalidade. Esse montinho de coisa aqui, vamos lá. Falar das três tipos de personalidades que é possível aqui no ser humano. Nós temos o id, o ego e o superego. Os três tipos de personalidade. O id são os nossos instintos. São nossos instintos, forças primitivas, nossas forças primitivas. Então nós temos essa parte animal, o id. Eles podem ser criadores, então podem ser, vamos dizer assim, positivos, né? Que são a intuição, por exemplo, a racionalização. Destruidores são os comportamentos destrutivos, agir por instinto, essas coisas, sem pensar. É o id destruidor nosso. O ídico é a pessoa que tem permanência dos instintos, são pessoas impulsivas. O ego, temos o ego, então é um intermediário entre o id e o mundo exterior, é a moral, a nossa lógica. Temos aí a egóica, que é aquela pessoa que tem a prevalência do ego, pessoas calculistas, muito práticas. Né? Superego, vamos lá, superego é que é nosso, que o anjinho, né, é a nossa parte social, valor com o próximo, valorização dos meios sociais, meio com crenças, enfim, está aqui no superego. Muito superego seria a predominância supergoica, a predominância do superego, pessoas indecisas, exageradas. E por enquanto é isso. Depois eu venho falar desses três pontinhos aqui e desse restante aqui também.